A relação com a mãe narcísica, ela não é baseada em confiança. Não dá para ter confiança. Oi, gente! Vamos falar hoje sobre mãe narcisista. E eu quero aqui junto com você desvendar vários aspectos dessa personalidade que ultimamente tem sido tão falada, certo? Então, primeira coisa, quem são as mães narcisistas? Quais são as características mais preponderantes dessa personalidade? Primeira coisa, são mães que maltratam a autoestima de suas filhas, rebaixam a autoestima das suas filhas, reclamam muito, criticam muito, não validam as coisas boas, os pontos positivos que essa filha tem ou que essa filha faz. Além disso, são figuras, são mulheres muito centradas nelas mesmas. Então, elas são as donas da verdade. Elas são egocêntricas, elas são egoístas, porque a figura narcísica é justamente essa. Não sei se você lembra lá do mito de Narciso, mas Narciso é aquela pessoa que olhou tanto para sua própria imagem que se afogou nela própria. E as mães narcisistas são justamente essas. Elas olham apenas para si. Por isso que eu escuto, inclusive, de muitas filhas que têm as mães narcísicas dizendo assim: eu não consigo falar com a minha mãe, porque ela não me ouve, parece que ela não entende, parece que eu falo hoje, mas ela está fazendo amanhã. Eu dou uma recomendação, eu dou um conselho hoje, ela está fazendo amanhã. Pois é, porque é uma personalidade centrada nela mesma. Ela não entende o altruísmo, ela não entende a alteridade, ela não entende a relação com o outro. Por quê? Porque ela é egocêntrica, ela é muito focada nela própria. A verdade é dela. Por isso que eu digo que mães narcisistas são as sempre certas. Elas são as que sempre têm razão. Dificilmente elas conseguem reconhecer quando elas se equivocam, quando elas falham. Então, isso são algumas das características. Outra coisa muito importante é que tem um comportamento que se repete, em mães narcisistas, que elas têm uma tendência, quando tem mais de um filho, a eleger o filho ou a filha de ouro, certo? Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas agora quando eu tô fazendo esse vídeo, tá reprisando aquela novela A Vida da Gente. E aí tem a figura icônica de Eva, que tem a Ana, que é uma jogadora de tênis, e tem a Manuela, que trabalha com a parte de doces. Então, se a gente olha para aquela figura, para aquela relação ali familiar, a Eva, ela é uma mãe muito narcísica, Ela transfere todas as expectativas de sua vida para a vida da Ana. Então, a realização da Ana enquanto uma tenista é praticamente como se fosse uma realização dela. Praticamente não. É vivido de forma inconsciente dessa forma. Então, a mãe narcísica, ela transfere muito dos seus ideais, daquilo que ela quer para si, para uma filha. Ela elege a filha de ouro, a filha que vai ser sempre demandada. Como ela também elege a filha renegada, que é a Manuela. A que não é vista, a que muitas vezes não é contada enquanto filha, certo? Então, é muito essa dicotomia que a mãe narcisista faz. Uma é a sempre maravilhosa, mas que por si só a própria relação já é uma relação muito tóxica, porque a relação, a expectativa que a mãe narcisista coloca em cima de uma filha, nossa, é gigante, é inalcançável, é muito tóxica e abusiva também, tá? Do mesmo modo, ela exclui totalmente a outra filha, Ela renega completamente a outra filha. Isso também é um outro ponto que acontece nessa personalidade. Mas, a partir daí, como é que essas mães pensam? É importante a gente também falar sobre, vamos dizer assim, sobre o estado mental dessas mães. Elas muito provavelmente têm, o transtorno de personalidade narcisista, seja em menor ou em maior grau, porque quando a gente fala, de um transtorno, de uma personalidade, é sempre um espectro. Ele nunca é só, vamos dizer assim, uma certa medida. Tem sempre um limite que começa daqui, vamos dizer assim, menos grave, para os comportamentos mais graves, certo? Mas, de modo geral, as mães narcisistas, elas gravitam desde a ter uma personalidade narcisista mais branda, mais leve, para as mais altas e acentuadas. Se você já assistiu uma novela também que foi muito icônica, foi A Senhora do Destino. E se a gente lembra da Nazaré Tedesco, ela é completamente uma mãe narcisista, Só que ela se fazia assim de boazinha,
para a filha dela, né? Porque uma das outras grandes características da mãe narcisista é a mãe que manipula. Ela sabe manipular muito bem. Assim como ela manipula e seduz muito bem para aquilo que ela quer, para a forma como ela pensa, ela se articula muito bem nessa manipulação para as outras pessoas e com as outras pessoas, assim também ela se vitimiza muito, né? Então ela tá sempre na posição da coitadinha, sempre as outras pessoas que fizeram uma grande justiça com ela, né? Tentando ali se passar pela boazinha. Esse também é outro jogo que ela faz dessa personalidade. Uma outra coisa que é importante vocês saberem é que a mãe narcisista, ela tem uma tendência, né, a buscar que a sua filha tenha uma determinada personalidade. E quando essa filha tem essa determinada personalidade, é uma parceria, é uma fusão para ela, assim, de muito maravilhosa, sabe? De muita glória. É justamente quando a filha, ela encara a posição de filha subserviente, de filha boazinha. Porque tudo que uma mãe quer, uma mãe narcisista, egocêntrica, que maltrata a autoestima da sua filha, que quer ver o mundo da forma como ela acha que é e da forma como ela quer que os outros sejam o quê? Servos, súditos, entende? Então, se a filha encarna justamente o papelzinho da boazinha, de que tá tudo bem, que vai aceitando tudo, de que não diz não, que não põe limites, nossa, isso aqui é uma posição, é uma junção doentia essa relação, entende? É uma parceria muito complexa. Por quê? Porque a filha entra num processo de extremo abuso psicológico, de uma relação muito tóxica, e a mãe continua sendo ela, né? Pelo contrário, se a gente pensa naquele limiar do comportamento mais brando para o comportamento mais acentuado, o comportamento narcísico, isso é um dos fatores que aumenta o narcisismo dessa mãe. Aumentam a glória dessa mãe. Por quê? Porque tem uma pessoa aqui que sempre faz por mim. Tem uma filha aqui que sempre escuta e sempre faz aquilo que eu quero, né? Nunca me diz não, nunca coloca limites, certo? Então, isso é uma coisa para vocês pensarem. Então, o que fazer, inclusive, diante dessa relação, né? Eu já percebi agora, Milena, que eu tenho uma mãe que ela é muito narcisista. O que é que eu faço, então, agora? Primeira coisa, mães narcisistas adoram aberturas. Mães narcisistas, elas são invasivas por si só. Elas não gostam, elas não entendem limite. O limite é o único, que é o dela, é o que ela bota, é o que ela quer. Percebe como é que é as coisas? Se é o outro que está colocando, muitas vezes ela não respeita. E até entendo que é quando muitas filhas, assim, não conseguem suportar a mãe que tem, né? Porque até colocam, tá lá, colocando limite, mas a pressão é tão forte que elas sucumbem, né, e terminam que entram nessa posição de eu vou fazer para evitar uma briga, eu vou fazer para evitar um confronto com a minha mãe, eu vou fazer para deixar as coisas passarem e eu ter paz. Só que isso nunca acontece. Então, primeira coisa que a gente precisa pensar, mãe narcisista adora uma abertura. Se você dá essa abertura a ela, se prepare, porque ela vai invadir muito a sua filha, a sua vida. Ela, inclusive, invade. Se você já é uma mãe, inclusive, né? Se você filha é uma mãe que já tem filhos e essa mãe narcisista tem netos, ela vai querer influenciar, inclusive, na educação desses filhos. Como se processar a educação desses filhos, tá? Ela vai querer falar sobre o teu relacionamento amoroso, ela vai querer invadir a tua relação amorosa, ela vai querer invadir as tuas decisões de trabalho, se você for uma mulher de negócios, por exemplo. Ela sempre quer estar um pezinho. Se você dá uma brechinha pra ela, pronto. Aquilo ela já faz assim de um tudo. Já é o céu pra ela, tá? Então, muito cuidado. Você vai precisar fechar essas brechas. Você vai precisar aparar essas arestas, não falando sobre a sua vida. Você vai precisar colocar esse limite pra você, certo? Você vai precisar filtrar até onde eu posso conversar e contar as coisas para a minha mãe, até onde eu não posso, porque muito provavelmente ela vai pegar, ela vai usar contra você isso. Muito possivelmente, eu já escutei de várias filhas, mães que fazem isso, porque a relação com a mãe narcísica, ela não é baseada em confiança, não dá para ter confiança. E você pode estar assim, nossa, meu Deus, uma mãe ser assim, você pode estar aí se questionando. Pois é muito importante que a gente olhe para nossa mãe como de fato ela é, e não como a figura idealizada que a gente gostaria que ela fosse, entende? A gente tem que lidar com essa frustração de olhar para nossa mãe e ver de fato quem ela é, e não essa figura
a gente coloca, né, para o que era uma mãe? Se a gente responde esse questionamento, o que era uma mãe, isso é para cada um. Eu queria que a minha mãe fosse uma mãe boazinha, fosse uma mãe que fosse minha amiga, que me acolhesse em tudo, que a gente conversasse sobre tudo, mas ela não é assim. Então você tem que olhar para ela como ela é. Então, como é a sua mãe? É uma mãe que você não pode contar, que você não pode confiar, é uma mãe que vai rivalizar com você, é uma mãe que vai tentar se sabotar. Essa é a mãe narcisista. Rivaliza com a filha, sabota a filha, entende? Então você vai precisar aceitar essa mãe que você tem, até para você poder se blindar, para você poder ter uma relação de amor próprio com você sem tanta invasão, sem tanta toxicidade, sem tanto prejuízo dessa mãe, tá? Uma outra coisa que é muito importante que você entenda é o ponto que eu falei agora, é sobre as autossabotagens. Autossabotagem não, gente, desculpa, sabotagem. A auto é quando vem da gente, né? Mas a sabotagem que vem da sua mãe para você, certo? O que é que acontece aí? Você, enquanto filha, é muito importante que você entenda um mecanismo da vida, sobretudo dessa relação sua com a sua mãe. Você atualiza a sua mãe. O que é atualizar a sua mãe? Vamos supor que sua mãe aí tem uns 40, 50 anos de idade. Você está nos seus 20 ou 30 anos. Obviamente, ela já passou por ciclos de conquistas naturais da vida. Escolher uma profissão, talvez se formar, conquistar alguns bens materiais, ter uma relação amorosa ou ter algumas relações amorosas. A depender de como essas conquistas que a tua mãe fez na vida dela foi bem sucedida ou não foi bem sucedida, isso vai repercutir em você, certo? Então, por exemplo, eu gosto sempre de falar sobre isso, porque mães narcisistas atacam e muito a relação amorosa de suas filhas. Então, vamos lá. Inclusive, eu escuto muitas filhas no consultório dizendo o seguinte: minha mãe não suporta meu esposo. A minha mãe odeia meu esposo, não gosta do meu namorado, fica o tempo todo colocando empecilhos, fica o tempo todo colocando barreiras para terminar esse relacionamento. Isso já é, inclusive, um outro indicativo, tá? Mas voltando, né? A depender de como as conquistas que a tua mãe teve na vida foi bem sucedida ou foram mal sucedidas, isso vai repercutir em cima de você. Então vamos supor que ela ainda não tem um casamento legal, né? Ela não encontrou um parceiro legal, ou até ela tem um parceiro, mas ela não tem uma relação amorosa tão bem sucedida como você. Talvez você tenha encontrado um parceiro muito bacana, alguém que te entenda, alguém que te dá colo, alguém que te apoia, coisas que ela não encontrou na vida dela. Talvez você tenha conseguido se formar, coisas que ela não conseguiu na vida dela. E você esteja aí crescendo financeiramente, coisas que talvez a tua mãe seja muito desorganizada financeiramente. Você está abrindo um negócio. E a tua mãe ainda está em outro tempo da vida que ela ainda nem conseguiu a independência financeira dela, ainda não tem nem condições. Talvez ela seja até sustentada financeiramente por você. Pronto. Então você está tendo algo que é muito mais bem sucedido do que foi na vida dela. Então, querendo ou não, ela vai inconscientemente ou conscientemente tentar sabotar esses teus ciclos de conquistas. Então fique muito atenta. Primeiros relacionamentos, formaturas. Você está comprando bens materiais. Isso aí eu já posso dizer assim, conheço essa história. Conheço esse momento. Vão ser momentos onde a sua mãe vai tentar te sabotar, certo? Então, é muito importante que você entenda essas cartas, que você faça a leitura disso para que você se proteja. Você fale menos sobre isso com a tua mãe, certo? Você vai precisar, sim, resguardar informações dela, porque não vai adiantar, pelo contrário, isso vai ser prejudicial a você, tá? Outra coisa muito importante, evite criar projetos com a sua mãe. Se você sabe que tem uma relação tóxica com a tua mãe, se você sabe que essa relação ela não é uma relação positiva, que isso tem muito entrave para você, então vai estar criando projetos com ela. Por quê? Vai estar tentando promover saídas com ela. Por quê? Entende? Porque eu sempre falo isso no consultório. Na vida, quando a gente quer se relacionar bem com uma pessoa, a gente só anda 50%, porque os outros 50% é a outra pessoa. Não adianta eu querer fazer o trabalho completo. E a gente, enquanto filha, parece que a gente adora fazer o trabalho completo.
Por quê? Porque a gente ainda tem muito idealizado essa figura de mãe. Ai, porque eu tenho que me dar bem com a minha mãe, porque minha mãe é um ser sagrado. Gente, a gente precisa descer pra terra. Não funciona assim. Tem relações que eu preciso me distanciar, eu preciso me trabalhar, eu preciso ser uma mulher mais forte. Mulher forte nasce de dentro, não nasce da relação com a nossa mãe. Tem muita filha que quer ser uma mulher forte estando bem com a mãe. Não é assim. Nossa relação com a mãe, pelo contrário, a gente precisa estar bem com a gente mesmo, encontrar o nosso amor próprio para poder estar bem nessa relação com a nossa mãe, tá? Então, muito cuidado, vamos quebrar esses paradigmas de que a relação com a mãe é uma coisa mágica. Não é. A mãe narcisista tá aí para mostrar isso, né? Que é uma relação, inclusive, muito tóxica. E outra recomendação que eu dou para você que chegou até aqui e percebeu que você tem uma relação com uma mãe que ela é narcisista, comece a fazer os teus planos e os teus projetos para sair de casa. Se você já saiu de casa, ótimo, maravilha. Para viver essa vida de forma independente da sua mãe. Encontre a liberdade do que é viver longe das amarras de uma mãe narcisista, tá? Também não adianta você sair de casa, mas tá todo final de semana junto com a tua mãe. Todo momento vou lá pedir alguma coisa para minha mãe. Vou lá deixar meu filho para minha mãe cuidar. Oh, meu Deus do céu, não façam isso. Não façam isso. Certo? Muito importante. Mas se você ainda está justamente nessa convivência com a sua mãe, comece a pensar e a planejar a tua saída de casa. Isso precisa acontecer o mais breve possível. Quanto mais uma filha fica na dependência da mãe, mais a autoestima dela se rebaixa. Menos força ela vai ter para conquistar suas coisas na vida, inclusive para sair de casa. Por quê? Porque estar na relação com a mãe narcisista é se diminuir. A nossa personalidade diminui. A gente fica muito rebaixada. E isso a gente não pode tolerar para nós mesmos, né? Então, pensa sobre isso. Hoje a gente nunca teve um mundo tão facilitado para a gente começar, inclusive, ganhando dinheiro, né? Pensa alguma coisa, né? Hoje a gente pode vender coisas no iFood. Isso facilita muito. Entende? Comece a construir a tua independência financeira, ou pelo menos ter as condições financeiras para sair de casa, certo? Não esqueça de você, não esqueça dos seus projetos. Faça por você o que só você pode fazer. Então foi isso, gente, o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu me chamo Milena Thompson, eu sou psicóloga, especialista no relacionamento entre mães e filhas, e a minha missão é ajudar você, filha adulta, a viver a tua independência emocional. Segue também a gente lá no Instagram, no @lugar de mãe e filha, tem conteúdos diários para te ajudar nessa vivência. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui os comentários. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!